vou dar continuidade, né, às nossas aulas de introdução ao web e hoje eu vou explicar o que é o CSS. O CSS, na verdade, é uma linguagem de estilização. É através dele que a gente vai conseguir estilizar todas as nossas páginas. A gente vai conseguir setar cor de fonte, setar fonte, espaçamento, posicionamento, enfim, tem muita coisa para a gente aprender de CSS, que ele é incrível. Com um exemplo, é aquele próprio vídeo que eu mandei lá do canal do Daniel, o que a gente pode ser capaz de desenvolver utilizando o CSS. É claro que nós não vamos elaborar essa parte mais ilustrativa, né? A gente não vai fazer nenhuma ilustração com o CSS, até porque isso é uma questão muito mais avançada, mas nós vamos aprender como estilizar e deixar as nossas páginas mais bonitas. Até o momento, nós vimos o HTML, que é a parte estrutural, onde a gente monta todos os componentes do nosso site. A gente coloca imagem, texto, título, tabela, lista, né? Tem muita coisa. Porém, fica aquele visual mais seco e a gente é um pouco limitado em questão à customização da tela. Então eu vou começar já mostrando na prática como que a gente implementa o CSS nos nossos arquivos web. Eu já estou com a minha área de trabalho aberta, vou começar aqui criando uma pastinha, né, na área de trabalho, vou colocar aqui aula, vou nomear ela como aula CSS e vou abrir ela aqui no Visual Studio Code. Que eu já dei um zoom, principalmente para a turma que está assistindo as aulas por celular. Eu notei que às vezes o código fica pequeno, então eu vou tentar ao máximo dar o zoom aqui na minha tela. E caso fique pequeno demais, é só me avisar que a gente tenta corrigir isso também nas próximas aulas, tá bom? Então eu vou começar aqui criando um arquivo HTML mesmo, né? Vou chamar de index.html, que no caso vai ser a nossa primeira página do nosso site. E vou usar aqui o autocomplete do Visual Studio para ele montar essa estrutura inicial do HTML para a gente, né? Com aquelas tags que nós já vimos nas aulas anteriores. Aqui, como padrão, ele seta a linguagem em inglês, vou colocar PTBR aqui, só para não ter nenhum problema de caractere ou acento, caso a gente venha escrever algum texto assim. Na tag title, vou colocar introdução ao HTML. Introdução ao CSS, né? E o CSS, como que a gente implementa o arquivo, né? Como que a gente estiliza o nosso HTML? Existem três formas para a gente inserir o CSS dentro dos nossos arquivos web. Um deles é o mais básico. Vou começar aqui criando uma tag H1, por exemplo. Vou colocar o título de introdução ao CSS também, vou chamar aqui. A forma mais básica da gente implementar o CSS é através do atributo style. Então, em qualquer tag, a gente pode inserir esse atributo style e fazer as customizações que a gente precisa. Aqui, por exemplo, eu vou colocar, vamos supor que eu quero que esse título seja vermelho. Então, eu coloco o atributo style e dentro dele eu vou colocar as propriedades e os valores que eu quero alterar no caso. Aqui, como eu quero a cor, eu vou colocar aqui color, red, para ele já chamar a cor vermelha no nosso título. Então vou abrir isso aqui no nosso browser. Então aqui ele já carregou, né, a nossa página web e o título já apareceu aqui em vermelho, porque eu usei esse método, eu inseri o CSS dentro do atributo style, que é a forma mais básica de inserção do CSS nas nossas tags HTML. Um outro formato, vou apagar aqui o style, esse atributo style. O outro formato é nós podemos utilizar dentro da tag head, uma outra tag chamada style mesmo, de estilo. Né? O style, ela já abre a tag e aqui a gente consegue escrever a sintaxe, né? O código CSS em si.
O código CSS, para a gente conseguir escrever e setar as configurações que a gente precisa do CSS, ele utiliza a seguinte sintaxe. Ela precisa de um seletor, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse seletor. Dentro de chaves, nós vamos colocar a propriedade que nós queremos mudar, no caso, o valor e fecha a instrução com ponto e vírgula. Então, o que é o seletor? O seletor, existem também 3 formatos da gente identificar esses seletores dentro do HTML. O seletor é o que vai ligar o HTML ao estilo que a gente está criando dentro do CSS. Então, o seletor nós podemos informar, por exemplo, o H1, que aí, informando somente o H1 aqui, a gente vai falar que todos os H1s, todas as tags H1s dentro do nosso arquivo HTML vai receber essas propriedades que nós vamos inserir aqui agora. Então, por exemplo, eu quero que todo H1 vai receber a propriedade color, né, e o valor red, por exemplo, vermelho, ou seja, eu quero que todas as tags H1 dentro do meu HTML, todos os títulos, na verdade, H1, sejam da cor vermelha. Então, se eu salvar aqui, dar um Ctrl S e aqui no meu browser e dar um Ctrl R para atualizar, não mudou nada. Ele continuou vermelho porque eu já setei. Lá no CSS eu informei que todos os H1s vão ter a cor vermelha. Então, só a título de exemplo, eu vou copiar aqui e colar, ó. Colocar só um, vou colocar aqui outro, por exemplo, outro título e salvar. O outro título também vai aparecer vermelho porque nós colocamos no seletor dentro do CSS o H1, que aí ele fala que é geral. Então esse é um seletor geral. Um outro método outra forma da gente definir o seletor é através do atributo class que a gente coloca nas nossas tags. Então, por exemplo, aqui no H1 eu vou colocar o atributo de classe mesmo, e vou chamar essa classe de título. A classe a gente pode dar o nome que a gente quiser. O ideal é que não se utilize espaço nem caracteres especiais. A caixa alta, o maiúsculo, não tem problema, mas também não é muito indicado. Eu normalmente utilizo. Vou mostrar daqui a pouquinho como que eu utilizo a caixa alta, mas também não tem problema. É mais para identificação mesmo do seletor dentro do CSS. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o atributo class, título, e aqui em cima, para eu chamar identificar que o título eu tenho que informar através do ponto e o nome da classe. Então, ponto título. Tudo que tiver, toda tag que tiver a classe título, com o nome de título, ela, no caso aqui, o color dela vai ser vermelho. Então, vou atualizar aqui. Manteve a introdução em vermelho da mesma forma. Se eu criar aqui agora um outro H1, mas não informar a classe, nem informar que eu quero no seletor geral, com uma propriedade, ele vai aparecer normal, como se eu não tivesse feito customização nenhuma nele. Então, por exemplo, vou colocar aqui outro, título de novo, vou salvar, Ctrl S, Ctrl R, ele vai aparecer na cor preta. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora nele, colocar um class e falar que ele também é um título, que ele faz parte da classe de título, e atualizar a página, ele vai ficar vermelho, tá? Então esse é um formato da gente definir o seletor. Uma outra forma é a gente colocar através do atributo ID. A diferença é que o atributo ID ele pode ser declarado somente uma vez dentro do nosso arquivo. Então acaba que fica um pouco menos usual, porque às vezes você tem vários títulos, vários textos e você quer dar a mesma configuração, né, as mesmas propriedades de CSS para todos esses elementos. Mas ainda assim, dá para utilizar o ID, que nós vamos ver durante a aula mais para frente, em outras situações que a gente utiliza o atributo ID para definir aqui no CSS. A diferença que ao invés da gente utilizar ponto quando for o ID, nós vamos utilizar o sinal de jogo da velha, né, o hashtag, para ele identificar que aquele título também vai receber essas propriedades do CSS. Então, se eu atualizar aqui, ó, manteve vermelho novamente. Então, e aqui dentro, deixa eu voltar aqui, vou manter aqui como o H1 mesmo.
o seletor H1, que aí eu estou informando que todos os H1s dentro do meu documento HTML vão ficar vermelhos. E dentro das chaves aqui, né, deixa eu dar um espaçamento maior, dentro das chaves eu posso colocar mais de uma propriedade. É aqui que a gente vai customizar e é dessa forma que a gente customiza todos os elementos do nosso site. Então, por exemplo, eu coloquei a cor vermelha, eu posso falar que eu quero um font size do tamanho 48 pixels, por exemplo. Existem outros formatos da gente definir, né, tamanho, como PT, EM, isso eu vou passar mais para frente, mas o básico de web, quando se trata de web ou de qualquer mídia digital, ao invés, igual por exemplo, quando a gente está fazendo uma arte, né, para uma impressão gráfica, nós utilizamos centímetros, milímetros. Na web é diferente, a gente trata não só web, toda mídia digital nós trabalhamos utilizando pixels, né? E no caso aqui do CSS, o pixel é representado através do px. Então aqui o font size, eu quero dizer que ele tem 48 pixels de tamanho. Então se eu dar um Ctrl S e atualizar aqui, ele já vai aumentar o tamanho da minha fonte. Ok? Beleza? Um outro formato da gente, e é o mais ideal, da gente implementar o CSS no nosso arquivo, até a título de organização, é a gente utilizar um arquivo separado, somente com o código CSS, desvinculando ele, não desvinculando, mas separando ele do HTML, e fazer um link depois, através da tag link aqui no head, que eu vou mostrar como é que faz, chamando esse CSS. Isso por quê? Que é importante a gente fazer o CSS separado do nosso arquivo principal, do nosso arquivo de estrutura, no caso do HTML. Porque, às vezes, o site pode crescer demais, então pode ter muito código, muita linha de código, e acaba que fica ilegível. Então, para você dar uma manutenção futura, você quiser alterar algum conteúdo, alguma informação no seu site, vai ficar muito complexo, muito chato, porque vão estar milhares de linhas de código aqui, que não é o interessante, não é o que a gente quer. Então é legal a gente já sempre, quando for desenvolver os nossos sites, as nossas páginas web, os nossos projetos, essa organização e separação dos arquivos de forma correta. No caso do CSS, eu vou criar uma outra pastinha, um outro arquivo, né? Vou chamar aqui de principal.css. O nome também não tem problema, o nome do arquivo é o que a gente fica mais confortável. Então muita gente utiliza o principal em português, utiliza a palavra main, às vezes um CSS para cada página HTML, ao invés de ter um principal, então você tem lá a sua home.html, login.html, algumas pessoas gostam de separar isso, né? Fazer um CSS para cada arquivo HTML, isso fica mais a critério de organização mesmo. No caso aqui, para a nossa aula de hoje, então aqui eu já tenho o principal.css e vou falar que todo o H1, aqui a gente já pode começar a escrever aqui a sintaxe, né, o código CSS sem problemas, porque eu já salvei aqui com o principal.css a extensão do nosso arquivo. Então aqui no H1, eu vou falar que todo H1 eu quero que a cor dele seja vermelha. Eu estou mantendo o vermelho, só para exemplo mesmo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um outro teste para aproveitar ainda mais esse conteúdo aqui de CSS. Para a gente linkar esse arquivo principal CSS à nossa index.html, é através aqui dentro da nossa tag head, a gente utiliza uma outra tag link. Então, a link ela recebe dois atributos. Ela recebe um atributo rel, que informa que é um style sheet, né, que é uma folha de estilo, e o href, que aqui o href é o caminho do nosso arquivo aqui, do nosso CSS, aonde que está, qual o CSS que eu quero linkar a esse arquivo HTML. No caso nosso, eu quero linkar o principal.css. Então, se eu salvar isso aqui, vir no browser e atualizar, ele manteve lá o vermelho, porém diminuiu porque eu não informei essa fonte. Tá? Então, para a gente aproveitar a nossa aula, ela é bem introdutória mesmo, a gente vai evoluir muita coisa. Eu vou aproveitar aqui que eu já fiz um index e um principal e vou estilizar mais ou menos uma tela de login
para vocês verem como funciona e começar a brincar aí também. E eu vou disponibilizar também um material com mais detalhes de CSS, quais são os atributos, como que funciona, né? Quais são as propriedades que a gente consegue utilizar dentro do CSS. Então aqui no início, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div, né, geral, vou colocar aqui o nome dela, o class, como página. Então, vocês lembram da div, da tag div, que eu coloquei, se eu não me engano, eu informei na aula de formulário, que a div é aquela tag responsável por abraçar outras tags, né? Então, é através dessa tag que a gente abraça outras, então a gente faz um conjunto e a gente consegue organizar isso na nossa tela de uma forma melhor. Então, eu vou criar aqui uma div geral, né? Uma div página que vai abraçar todas as minhas outras tags. Vou criar uma outra tag aqui de form. Não vou entrar muito em detalhe do formulário nem nada, só para a gente organizar e ver como que a gente customiza isso com o CSS. Vou criar aqui dentro uma outra div que vai abraçar, vou colocar aqui área campo, por exemplo, e dentro dela eu vou colocar uma outra tag label. Vou apagar esse for, vou colocar aqui e-mail, e dentro vou criar um input do tipo e-mail, que eu não vou colocar nem ID por enquanto, vou colocar aqui um placeholder, digite o seu e-mail, vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui só para copiar o campo mesmo, para a gente ganhar tempo, vou chamar de senha, vou falar que ele é do tipo password, e vou colocar aqui digite sua senha. E por fim aqui do nosso formulário, eu vou colocar um outro input, submit, que é o que vai submeter o nosso formulário, assim como nós aprendemos nas aulas anteriores de formulário. Vou colocar aqui acessar, por exemplo. Então aqui notem que eu já fui criando o HTML e imaginando mais ou menos quais são as classes e quais são os referenciais, né, os seletores que eu vou usar lá no meu arquivo CSS. Isso facilita muito porque agora, com as classes montadas, fica mais fácil para a gente customizar o CSS lá, falar quais são as propriedades que elas vão receber. Então aqui eu dei um Ctrl S e um Ctrl R para atualizar, já está aqui o meu formulário bem simples, bem limpo do HTML, né? Igual vocês já fizeram no exercício, que inclusive eu achei super legal, parabéns. E aqui o que faltou, eu vou só colocar um H1 com o título de login, só para ele aparecer aqui. Notaram que ele já apareceu em vermelho? Porque aqui no meu CSS, eu estou falando que, na minha folha de estilo, eu estou falando que todos os H1s vão ser vermelhos. Eu vou tirar isso aqui por enquanto e vou apagar tudo, para não ficar nada. Se eu voltar, ele vai aparecer aqui normal, na cor preta e tudo mais. Então aqui nós temos a nossa estrutura em HTML, né? Mas ainda não customizamos nada, não fizemos nada no CSS. Para começar, eu vou falar que a minha tag body, né, o meu seletor body, vai ter a cor de fundo. Para a gente escolher umas cores legais, tem um site que chama Cool Colors, perdão a pronúncia, eu não sei como, desculpa, eu não sei como escreve, mas é Coolos.co, que é um site muito bacana, que ele entrega para a gente várias paletas de cores que ajudam muita gente no nosso dia a dia para tornar uma interface mais amigável. Então eu abro aqui o site, não tem problema, eu vou disponibilizar o link lá no grupo, né? Aqui tem um link Explore, que aí eu posso explorar melhor quais são essas paletas. Então ele traz aqui para mim uma infinidade de cores, né? De paleta de cor. Vamos usar aqui um tema mais escuro, por exemplo. Vou pegar aqui esse cinza escuro aqui. E vou falar que o meu background color vai receber essa cor cinza escura que eu peguei lá do site Colors. Para a gente representar, até então eu estava colocando as cores como red, blue, green, enfim, a gente pode escrever o nome da cor e ele vai aparecer,
mas a cor ela aparece pura, né? Ela aparece o azul puro, o vermelho puro, sem a tonalidade. E para a gente trabalhar com cor dentro do CSS, nós utilizamos o hexadecimal. Então, aqui ele é composto por 6 caracteres, que pode variar entre letras e números. E é claro que vocês não precisam decorar todas essas tags, principalmente quando a gente estiver usando o nosso editor de imagem para fazer o nosso layout, a gente já vai ter essas cores, então não precisa decorar. É claro que com o tempo e com os anos, vocês vão decorando aos poucos algumas cores, então fica mais fácil. Para ajudar a identificar, para a gente colocar a nossa cor, né, o nosso hexadecimal de cor, sempre começa também aqui com o jogo da velha, com o sinal de hashtag. Os 2 primeiros dígitos é referente à cor vermelha, o red, né, que nós trabalhamos com a mídia digital também, se utiliza o RGB, que é red, green e blue. Então, os 2 primeiros dígitos é o red, os 2 segundos é o green e os 3 últimos é o blue. Então, é RGB. E a tonalidade, no caso aqui 33, 35, é o que vai definir a diferença, a tonalidade dessas cores, tá? Então, aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl S, voltar aqui para a nossa página atualizar, ela já vai aparecer com fundo preto, porque eu já informei que o meu seletor que eu estou usando no CSS aqui, o meu body, ele vai informar o fundo preto, tá? Aqui na tag página, eu vou passar aqui por algumas, aqui como lá aqui eu estou usando o class, né, página, então eu começo com ponto página, abro chaves e vou começar a colocar os atributos que eu quero aqui dentro. Eu vou passar, vou utilizar alguns atributos aqui, não vou entrar em detalhes nele por enquanto, porque agora é uma introdução ao CSS mesmo, mas depois eu vou vir com calma explicando o que é cada atributo, como que a gente aplica, além do link que eu vou mandar para vocês que detalha todos os atributos que tem, que são milhares também, tá? Então aqui no página, vou dar um Ctrl S, lembrando que eu estou com a div página, então todas as propriedades, os atributos que eu vou definir lá dentro do CSS vai afetar a nossa página em geral aqui. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que a página ela vai receber um atributo display flex. Não se preocupem, como eu disse, eu vou utilizar algumas coisas que depois eu vou aprofundar. O display flex, o flex, ele surgiu a partir do CSS 3, se eu não me engano, que ele explica melhor, ele ajuda a gente a organizar esses componentes na nossa tela de forma mais fácil. Então fica mais simples e mais legível o código também na organização. Então eu quero que a página, tudo que tiver dentro da página vai receber os itens, né, que estiver dentro da página, vai receber um alinhamento de centro, centralizado, então eu quero que ele seja centralizado. Outro atributo é o align content, tudo que tiver, todo o conteúdo que tiver, eu quero center também. E vou justificar o content aqui como center. Isso o que vai fazer? Ele vai pegar o nosso formulário e tudo e vai colocar centralizado no meio certinho da tela aqui. Tá vendo? Um detalhe, se eu colocar aqui um background na página, só para vocês identificarem, vou colocar aqui o head mesmo, vocês vão notar que ele fez aqui só uma faixa vermelha, porque eu não defini nem a largura e nem a altura. Por eu ter dito que o display dele é flex, ele já coloca a largura como 100%, mas a altura é automática conforme as divs que eu for inserindo, as tags que eu for inserindo dentro dela, dentro da classe página aqui, da div aqui, tá? Então, por exemplo, vou informar também a altura aqui, vou deletar, vou falar que a altura é 100 view height. Isso o que significa? Está falando que eu quero que ela seja 100%, que ocupa 100% da minha tela. Então, se eu der um Ctrl S aqui, um Ctrl R, ele já vai completar aqui para gente, ele já está completando. Então, aqui, ó, se eu voltar aqui com background color red, por exemplo, e salvar, vocês vão ver que ele já preencheu a minha tela inteira, essa div página. Vou fechar.
No caso aqui, eu vou fazer uma outra div que abraça esse formulário nosso. E vou falar aqui que ele vai receber a class area login, por exemplo. E dentro dessa div, eu vou colocar aqui o meu formulário. Se eu dar um Ctrl S e Ctrl R atualizar, não mudou nada. Ele só me informou que aqui eu tenho uma outra div abraçando o nosso formulário de login. Eu vou falar, no caso, a área login. Aí eu vou vir aqui, coloquei a minha class área login, ela vai receber um background color, eu quero branco. Então se eu salvar aqui, já vai ficar com fundo branco. Vou usar uma outra propriedade, que é o padding, que é a margem interna do nosso elemento. Então nós temos a div contornando todas as outras tags, né? Uma tag div contornando, e eu quero que o padding significa a margem interna da div, não a margem externa. Quando eu quero dar um espaçamento da div externa, eu utilizo o parâmetro margem. E quando eu quero que esse espaçamento fica da borda da nossa div para dentro, eu utilizo o padding. Então eu vou colocar aqui que eu quero o padding 28 pixels. Então ele vai dar um espaçamento maiorzinho aqui para gente, tá? E eu quero as bordas aqui um pouco arredondadas também desse espaçamento. Então o que eu faço? Vou utilizar um outro atributo aqui, border radius, e vou falar que eu quero esse border de 8 pixels. Então ele já vai deixar a bordinha para a gente aqui mais arredondada, mais amigável. Então vocês notem que através do CSS a gente consegue de fato desenhar o nosso site, né? Customizar os nossos elementos. Aqui eu vou falar aqui na nossa tag body também que eu vou receber um font family, por exemplo. Vou utilizar aqui a Arial mesmo, só para sair a serifa. Então assim, a web, quando se trata de alguma mídia digital, são raros os casos que nós utilizamos fontes com serifa. Isso porque a serifa às vezes dificulta e torna o texto menos legível, mais cansativo de ler quando se trata de uma mídia digital. Então o ideal é utilizar fontes sem serifa. É claro que isso vai, em cada caso, é um caso diferente, tá? Então, uma outra classe que eu defini aqui foi a classe área campo. Então, vou falar o quê? Eu vou criar aqui dentro do meu CSS uma outra área campo. Vou falar que o display dela é flex, porque isso vai me auxiliar na organização. Vou falar que o flex direction, que é para quando eu só falo que é flex, automaticamente ele pega todas as tags que estão dentro dessa div que abraça as outras e coloca uma do lado da outra, utilizando o Flex Direction Row, de linha. Só que aqui eu quero que o meu label fique de baixo, em cima do campo. Então eu vou utilizar o meu Flex Direction Column, de coluna. Se eu salvar aqui, ele vai empurrar para mim aqui o e-mail e a senha. Vai ficar um debaixo do outro certinho. Um outro detalhe, eu também vou, como aqui ó, a área campo ela está abraçando o label e o meu input, né, o meu campo, eu quero que ele tenha uma margem bottom de 16 pixels, por exemplo. Então eu quero um espaçamento entre esses dois campos aqui, tá? Um outro detalhe, nós podemos, uma outra forma da gente customizar os componentes dentro do CSS é informando o seguinte: aqui dentro da área campo, eu posso falar que eu quero o label e o input com os atributos que eu vou colocar no CSS. Então, por exemplo, eu posso falar que minha classe campo, tudo que for label dentro dela, por exemplo, vou colocar aqui um display block. O display block, na verdade, porque como se trata de um label, ele é um texto, ele não é uma div que abraça as outras, ele não é um componente, uma tag, no caso, inteiriça que tem altura altura e largura definida, então acaba que ele não identifica algumas propriedades. A gente tem que falar que ele é um bloco para identificar isso. Eu quero uma margem aqui bem simplesinha, a margem bottom de 8 pixels também. Vou salvar, só para ele aumentar esse espacinho. Ficou até muito. Vou colocar aqui só 5 pixels, vai ficar mais amigável também. E eu também quero customizar aqui o meu input, né? Então aqui
eu vou falar que eu posso, de duas formas com seletores, eu posso falar que todos os inputs vão receber essas propriedades, então eu quero que todos os inputs vão ter o paging, que é esse espaçamento interno de 10 pixels, por exemplo. Então aqui, ó, vocês vão ver que ele já vai encher um pouquinho o campo, e como o botão aqui também é um input, ele deu esse espaçamento. E a diferença, vou falar também que eu quero o width dele, né, a largura dele de 100%. Ele vai falar que tudo é 100%. Então aqui só ficou, opa, deixa eu só corrigir. Não, beleza. É porque eu não defini a largura para os outros inputs, então ele empurrou um pouquinho aqui o campo, né? Eu não vou mexer nisso por enquanto, não. Então, e aqui, nessa área que está abraçando o login, ela está muito fininha, eu quero deixar ela um pouquinho maior. Então, eu vou voltar aqui na minha área login e vou falar que o width dele, eu vou colocar 100%, vou explicar já já o porquê. Então, aqui, 100% ele preencheu a tela toda, mas eu vou falar que o máximo de largura eu quero, vou pôr aqui 420 pixels, por exemplo. Então o máximo que ele vai crescer na nossa tela é 420 pixels. Por que que eu falei que eu queria ele 100%? Porque aqui, conforme eu diminuo o tamanho da minha tela, ele vai ajustando também. Então ele funciona bem nos dispositivos móveis. Isso entra na parte de responsivo, que são os sites responsivos, que também nas próximas aulas eu vou definir isso um pouco melhor. Então, turma, basicamente o CSS é isso, é um arquivo de estilização do nosso site mesmo, é onde a gente vai estilizar todos os nossos componentes, né, das nossas páginas web, e vai tornar muito mais amigável, muito mais legível o nosso site, o nosso conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e nós vamos evoluir muita coisa ainda nessa parte de CSS, tá bom, turma? Espero que vocês gostem, fica aguardando o exercício, podem brincar, eu vou disponibilizar o conteúdo no grupo, né, o link de referência, de tags, de atributos do CSS, né, e fica aguardando o exercício, assim como vocês estão enviando lá. Essa aula eu também vou disponibilizar lá no portalzinho, já vai aparecer uma outra tag CSS para vocês estudarem e a gente vai evoluir isso aí junto, tá bom? Boa semana para vocês, valeu, um abraço!